Moro emparedava Teori Zavascki na Lava Jato. Quem disse isso foi Gilmar Mendes. A gente até entendia, a gente olhava e falava assim, alguma coisa acontece, não é? Entre a forma como agiu o Moro com relação ao STF, sobretudo com relação ao Zavascki. Passo para você. Tá. Esse caso eu apurei bastante, já escrevi sobre isso, já fiz vídeos sobre isso. Perfeito. O Teori Zavascki, quando houve em março, logo depois daquelas prisões de deflagrada a Operação Lava Jato, que foi ilegal desde o seu início, tá? Logo depois, o advogado, criminalista, jurista, está sempre aqui conosco, Fernando Fernandes, ele entrou com habeas corpus, porque as prisões eram ilegais. Porque ele provava nesse habeas corpus, aliás, é muito bom. Esse habeas corpus é denso, tem 70 páginas, mais de 70 páginas, e historia e mostra que o Moro usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para fazer aquelas prisões em série, as primeiras. Que ele prendeu então, o Youssef, prendeu o Paulo Roberto Costa. O Paulo Roberto Costa era cliente do Fernando Fernandes. O habeas corpus foi feito em nome do Paulo Roberto Costa. E muitos outros. Era uma leva grande, inclusive uma pessoa suspeita de tráfico, o nome é René. Foi tudo o mesmo bolo. E aí, o que foi que o advogado, o Fernando Fernandes, alegou? Que essa investigação, que aquela operação, ela era consequência de uma investigação que começou em 2006 e que envolvia o José Jamene, que era, na época, deputado federal e tinha foro privilegiado. Portanto, o Moro não podia ter continuado com aquela investigação que ele não encerrou. Veja bem, 2006, 8 anos depois, no ano da eleição presidencial em que o Aécio ia disputar e disputou com a Dilma Rousseff, ele então deflagra logo na operação. Uma operação que não poderia ter começado se o Moro tivesse levado em consideração o parecer de um procurador que foi afastado, que é o procurador José Soares Fritz, afastado. Também disse, aqui essa vara é incompetente. Mas, de qualquer forma, estava o habeas corpus. Quando chegou esse habeas corpus era o seguinte, a prisão era ilegal, porque a operação era ilegal. O Teori Zavascki concedeu o liminar, tá? E ele, no habeas corpus, mandou soltar os presos. O que acontece? Aí o Moro não solta os presos, ele não cumpre a decisão do Teori Zavascki, e ele, então, faz duas coisas. Manda um e-mail para o Teori Zavascki e, ao mesmo tempo, é vazado para a revista Veja, ou é vazada a informação de que não se falava em Petrobras na época, de que tinha um traficante, ou um suspeito de traficante entre aqueles presos, e aí a notícia qual foi? Olha, o Supremo, o Teori Zavascki, quer soltar um traficante. Ele foi isso para constranger, emparedar o Teori Zavascki. O Teori fez o quê? Aí essa notícia da Veja repercutiu no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, a Patrícia Poeta era apresentadora na época, ela deu essa notícia. Então, parece um jogo combinado. O Moro conseguiu, ia travar a Lava Jato, ele consegue fazer essa divulgação. Bom, aí o que faz o Teori? O Teori recua. O ministro do Supremo Tribunal Federal muda a decisão dele e diz que não valia mais para todos e nem estava anulando a operação, que só valia para o Paulo Roberto Costa, só ele seria libertado, os outros continuariam presos. Naquela ocasião, havia um grupo de advogados que já estavam percebendo que havia algo muito estranho. Num grupo de WhatsApp, eles disseram, essa operação nós vamos ter muito problema, porque o Teori recuou, o ministro do Supremo recuou, ele chamou depois um repórter do Jornal Nacional para explicar a decisão dele e dizer que estava recuando. Então, o Gilmar Mendes, sem dar estes detalhes, está dizendo que o Teori foi emparedado pelo Moro. No documentário que nós fizemos, nós contamos que o Teori, quando era desembargador do TRF4, tinha sido presidente, o Moro, depois que ele foi acusado por advogados de entrar com beneficiar o escritório da namorada, da mulher dele, na época era noiva, era a Rosângela Moro, ele foi acusado, ele foi afastado. E aí, eu conto isso no documentário, ele é suspeito de ter levantado informações já naquela ocasião comprometedoras sobre outros juízes que atuavam ali naquela região da fronteira, e ele era de Cascavel, Moro. Aí o Moro, ele é transferido para o Joinville, vai para uma vara previdenciária. Ele vai para o ostracismo, ele vai para uma vara previdenciária, a vara sem nenhum destaque. E aí o Teori vai almoçar com ele em Joinville. Eu contei essa história. E que não é comum, que ele tinha sido presidente do TRF4. E aí o que acontece? Um ano depois, o Moro é nomeado para a vara mais importante que estava sendo criada, que era a vara de crimes financeiros em Curitiba. E aí ele fica com todo o pulso, vamos chamar assim, da economia brasileira, porque ele recebe todos os casos que estavam sendo apurados pelo procurador Celso III, que era o caso do Banestado, que era da CC5. E aí ele adquire um poder absurdo, porque aí ele pode fazer denúncias contra um, mas pode não fazer contra outro, aceitar denúncias contra um, porque num jogo combinado com os procuradores, eles combinam para que eles vão pressionar.
E eles ficaram com muito poder naquela ocasião. Porque no Banestado, isso é importante vocês saberem, e não corre risco nenhum de ser processado, e uma das contas que aparece ali é do Luiz Roberto Barroso, que depois vai ser um protetor da Lava Jato. Aí a pergunta, será que o Barroso também protegeu essa turma porque tinha o rabo preso? É uma pergunta, porque foi encontrada uma conta do Barroso. O Barroso era advogado, não era advogado no Rio de Janeiro, e ele também usava a CC5. Estou dizendo isso, e agora o Barroso se destaca, e ainda continua se destacando na proteção aos juízes lá, lavajatistas. Hoje ele está atuando muito fortemente para tentar impedir qualquer tipo de punição para Gabriela Hard na Corregedoria. Até vamos falar disso mais adiante, se der tempo. Mas, enfim, constrangia. Eu estou dizendo que o método do Moro é levantar informações sobre as pessoas, não usar essas informações. Festa da cueca. O vídeo da festa da cueca. Cadê o vídeo? O vídeo existe. O vídeo existe. Está num processo, já escrevi sobre isso, mostrei, fala do vídeo. O Ministério Público sabia, isso foi para dentro de um processo do Moro, o vídeo teria sido apreendido, mas nunca apareceu. Teria sido apreendido na casa do Roberto Bertoldo, do advogado. Até ele vai voltar da entrevista para nós e vai falar mais algumas coisas, nós estamos aguardando. Ele nega que o vídeo estivesse lá, mas confirma a existência do vídeo da festa da cueca. É claro que ele nega por uma questão de própria defesa, porque ele teria obtido este vídeo à força, junto ao ex-sócio dele, que gravou o vídeo da festa da cueca. E aí, estou falando tudo isso para dizer que este é o método do Moro. Então, o que o Gilmar está falando, sem detalhar, é que ele poderia também ter informação do Teori Zavascki, por isso ele paretou o Teori Zavascki. De qualquer forma, o Teori recuou mesmo, mas aí nessa trama que envolve a divulgação de uma notícia que emparedava, de fato, o Teori, que era a questão de colocar na opinião pública, mas precisa saber se foi só isso, mas que ele colocava ali diante da opinião pública, através da Veja, através da Globo, e na época Globo e Veja não existia mídia independente. Eles tinham mais força que tem agora. Até tinha mídia independente, mas não tinha a força que tem hoje. Então eles deitavam e rolavam. Quando o Moro pediu desculpas por grampear a presidente, pediu desculpas, olha só. E aí o Teori simplesmente aceitou. Deu uma durinha nele, ele aceitou, não podia aceitar. Ali já deveria ter sido sancionado o Sérgio Moro, em 2016. E então, o Teori, na verdade, ele ajudou o Moro. Quando ele não cancelou a operação do auxílio, ele recuou. É verdade. E aí o que diz que outra coisa, também foi o Teori que, em 2016, concedeu, ou foi o relator do habeas corpus, que admitia a prisão em segunda instância, depois de decisão de segunda instância. Foi por causa deste habeas corpus que o Lula foi preso. E este habeas corpus, houve uma divisão do Supremo. Na época, o Marco Aurélio Mello disse que a Constituição estava sendo rasgada, porque o Teoria, que foi o relator, era um caso de Itapecerica da Serra, o Lula nem estava denunciado ainda, mas já se sabia que aquilo estava atendendo a um pleito do próprio Sérgio Moro, porque uma semana antes de ser julgado este habeas corpus, o Sérgio Moro publicou, ou teve um artigo dele publicado no jornal O Estado de São Paulo, em que ele defendia a prisão após sentença de primeira instância. Aí, logo depois, o Supremo anulou a jurisprudência que havia anterior, que vinha da época do Eros Graus, que ele tinha sido relator disso, que é o princípio constitucional da presunção de inocência. Você só faz preso depois de sentença transitada e julgado. Quando houve essa mudança, relatada pelo Teori Zavascki, abriu-se caminho para que houvesse várias prisões, inclusive a prisão do Lula.